Fala, turma. Hoje é dia 12 de julho de 26, 6h30 da tarde agora. Vamos dar uma conversada aqui sobre o que aconteceu no Ibovespa. Vamos ver como é que está o gráfico semanal, como é que está o gráfico diário e também falar sobre algumas outras coisas que eu acho que são importantes para a gente se preparar aí para a próxima semana e até mesmo para o próximo mês aí do próprio Ibovespa, tá? Então, Ibovespa aqui, gráfico semanal na tela. Só recapitulando aqui, desde 2021 a gente vinha nessa lateralidade. Ali em 2022 começamos a desenhar um canal de alta dentro desta lateralização e aí fizemos o rompimento da lateralidade aqui no meio do ano passado, ali no meio de 2025, e aí entramos nessa dinâmica de subida. Fomos lá em cima, rompemos esse canal de alta. Quando a gente rompe um canal de alta, a gente duplica ele pela análise técnica clássica. Foi lá na nova linha de retorno do canal e voltou aqui numa zona de bipolaridade. Antiga zona de linha de retorno, antiga zona de resistência, passa a ser uma região potencial de suporte. Então ele voltou nessa região, segurou aqui, confluência com a região da média móvel de 50 do gráfico semanal. E aí, ó, nesse movimento de descida dos 199 até os 168 mil pontos, a gente ficou lateralizado aí pelo último mês. E aí, agora, na última semana, a gente conseguiu romper a máxima desse último candle aqui, ó, da pernada de descida, lateralização e aí movimento de impulso para cima, rompendo a máxima, tá? O que eu fico de olho aqui agora? Percebam aqui, ó, que a gente fez esse movimento de saída aqui, ó, no mês de março aqui, ó, de 2025, a gente já voltou para cima da média móvel de 20 do gráfico semanal e a partir daí, ó, a gente veio no topo da lateralidade, testou essa média de 20 de cima para baixo e começou a fazer o zigue-zague para cima e foi lá nos 199 mil pontos. Percebam que desde esse momento aqui, ó, ali de abril de 2025, quando a gente testou essa média de 20 de cima para baixo, a gente não veio mais para baixo dela, tá? E aí, nesse movimento recente de descida do Ibovespa, a gente perdeu essa média móvel de 20 ali, ó, na semana do dia 11 de maio de 2026. A gente perdeu essa média de 20, deu continuidade no movimento, voltou aqui nos 168 mil pontos e agora ó, a gente já tem essa média móvel de 20 inclinada para baixo e descendo. E esse movimento de subida, naturalmente, vai encontrar essa média móvel de 20 inclinada para baixo e descendo. Então, aqui, essa média de 20, agora, ela foi uma antiga região de suporte importante e tende a ser agora uma região de resistência importante, uma vez que ela está inclinada para baixo, tá? E aí, se a gente volta aqui nos 180 mil pontos, que é onde ela está agora, esse seria o primeiro teste nessa média móvel de 20 inclinada para baixo, depois de ter furado ela para baixo, coisa que a gente não fazia isso desde aqui, ó, do mês desde março de 25 a gente foi para cima e passou a usar ela como uma zona de suporte, tá? Então há mais aí de ano e meio que a gente não vinha para baixo dessa média, a gente veio para baixo dessa média aqui em maio e vai testar agora pela primeira vez em ano e meio aí, pela primeira vez a gente vai fazer um teste dessa média de 20 de baixo para cima com ela descendente, tá? Então ela tende a ser uma região de resistência mais forte. Então muita atenção nessa zona dos 180 mil pontos do Ibovespa, tá? Porque se ele bater aqui nessa média de 20 e voltar a descer, a gente pode estar vendo aqui o calcanhar de um futuro pivô de baixa, tá? Naturalmente, nessa descida, a gente teria essa média de 8 aqui como uma primeira região de suporte e depois o suporte mais forte nesse fundo aqui dos 168 mil pontos, tá? Então, muita atenção agora nos 180 mil pontos no Ibovespa, pela perspectiva de gráfico semanal. Quando eu olho aqui, ó, o gráfico diário, deixa eu mudar aqui o layout, a gente tem aqui, ó, um movimento de subida muito forte. Então a gente pegou aqui uma tendência muito forte a partir ali, ó, de agosto de 25, quando ele voltou aqui, ó, na zona da média de 200 e fez esse baita desse afastamento. E aí afastou sobremaneira dessa média móvel de 200, que ficou aqui para baixo, com preço lá em cima, nos 199 mil pontos, e a partir da segunda quinzena de abril, fez esse movimento de correção até a média móvel de 200. Então, o que a gente viu aqui nessa queda de meados de abril até o início aqui do mês de junho foi um retorno do Ibovespa até a sua tendência primária no gráfico diário, que é uma tendência primária de subida. Basta ver aqui ó, a inclinação da média móvel de 200. Por óbvio, para fazer esse retorno, ele teve que perder a tendência terciária, que ficou descendente, teve que perder aqui ó, a tendência secundária, que também ficou descendente,
e com isso o preço voltou até a sua tendência primária ascendente. Então foi um movimento de pullback, de volta à média móvel de 200 do gráfico diário do Ibovespa. Lembrando que esse é um movimento natural, o preço naturalmente ele faz movimentos de afastamento de médias, retorno até a média, afastamento de médias e retorno até a média. O que a gente tem que observar é se nesses retornos as médias vão se impor, vão funcionar como suporte ou resistências, a depender do tipo de tendência que a gente está vendo no ativo. Aqui no gráfico diário do Ibovespa, como a tendência primária era uma tendência de alta, a média móvel de 200 funciona como uma zona de suporte. Então, o que a gente tinha que observar aqui é como o preço iria reagir nesse retorno à tendência primária ascendente do Ibovespa. E aí ele voltou nessa tendência primária, começou a lateralizar. Durante essa lateralidade, a tendência terciária, que era uma tendência de queda, naturalmente começou a ficar flat, então ela deixou de ser uma tendência de queda e passou a indicar um mercado em lateralidade. O mercado aqui, ó, a tendência ficou flat, ficou plana. Isso aqui mostra o mercado em lateralidade, é uma das formas de identificar o mercado em lateralidade. Então a gente passou a ter aqui uma tendência primária de alta, uma tendência terciária que deixou de ser uma tendência terciária de queda e passou a ser uma tendência terciária de lateralidade. O preço, nesse movimento aqui, ó, testou a média de 20, ela ainda é descendente, usando ela como resistência, ele volta para testar o fundo, faz uma falha de fundo, sobe, rompe a média de 20, vai lá em cima testar o topo anterior, não passa, e aí passa a usar essa média de 20 não mais como uma resistência, como foi aqui, mas sim como um suporte. E aí deixa aqui, ó, armado um pivô de alta alinhado na média de 20, sobe para testar topo, não consegue passar, volta na média móvel de 20, e aí, finalmente, na sexta-feira, ele consegue romper esse topo e ativa aqui, ó, o primeiro pivô. Depois desse movimento de subida, ele faz o primeiro pivô aqui, ó, alinhado na média de 20 e faz o primeiro pivô de alta alinhado nessa média de 20. Então, qual é a informação técnica importante que eu tenho aqui com esse movimento da sexta-feira? Pela primeira vez, depois de muito tempo, eu volto a ter o Ibovespa trabalhando com preço acima de todas as médias do meu gráfico diário. Segunda informação importante, pivô de alta alinhado na média móvel de 20. Na região, saindo da região da média móvel de 200. Ou seja, a informação técnica importante é que essa tendência primária altista, ou seja, a média móvel de 200, impôs a sua força perante essa tendência terciária que outrora era de baixa e agora já passa a ser uma tendência terciária de alta. Basta ver aqui, ó, que a média de 20 volta a ter aqui uma coloração verde e volta a ficar inclinada para cima, com o preço trabalhando acima delas e ela já funcionando aqui, ó, como uma zona de suporte. Então eu passo a ter aqui, com esse movimento da sexta-feira, já posso afirmar que a tendência primária contaminou, ou seja, ela ganhou a guerra da tendência terciária. Eu passo a ter já continuo tendo uma tendência primária de alta, volto a ter uma tendência terciária de alta, volto a ter, pela progressão de topos e fundos, uma progressão ascendente. Então eu vim aqui, ó, com topos e fundos descendentes, passo a ter aqui, ó, nesse momento, fundos na mesma região, topos na mesma região, dinâmica de lateralidade, e agora com esse movimento da sexta-feira eu tenho fundo, topo mais alto. Então já tenho, pela progressão de topos e fundos, tendência de alta no Ibovespa. Então, olhando a média móvel de 20, olhando a média móvel de 200, olhando a progressão de topos e fundos, ou seja, o price action do Ibovespa no gráfico diário, já posso afirmar que a gente volta a ter uma dinâmica de maior momento comprador, ou seja, de tendência de alta no Ibovespa. E aí, naturalmente, já está aqui em verde plotado para vocês o estudo desse fundo duplo que foi ativado com esse rompimento dessa zona dos 174, 175, que era a região de resistência, e a gente já foi ali praticamente no primeiro objetivo técnico desse fundo duplo que foi ativado na sexta-feira, tá? Então, o que eu espero aqui agora? O que eu espero é que esse preço retorne para fazer um pullback nessa região que foi uma antiga região de resistência forte. Lembra que a gente vinha falando de 174, 175 como zona de resistência forte. Uma vez que fez o rompimento na sexta-feira, essa região aqui, por bipolaridade, passa a ser uma zona técnica de suporte bem interessante, tá? Então seria muito bom que o preço voltasse agora para testar essa zona de cima para baixo.
E além disso, nessa região, a gente provavelmente vai ter essa média móvel de 20 subindo e também um teste de cima para baixo dessa própria média móvel de 50 aqui, que a gente fez o rompimento na sexta-feira, tá? Então eu passo a observar essa zona dos 174, 175 mil pontos como uma potencial zona de suporte mais forte para o Ibovespa. Se ele seguir subindo, ficar muito de olho nessa zona dos 180 mil pontos. Como eu mostrei para vocês, além de ter aqui a média móvel de 20 descendente lá do gráfico semanal, aqui também está o objetivo técnico desse fundo duplo, que é o 100% aqui dessa projeção em verde, tá? Então, muita atenção nessa região dos 180 mil pontos do Ibovespa, tá? E o que fez esse movimento acontecer aí na sexta-feira foi o IPCA, que foi divulgado ali às 9 da manhã na sexta-feira. Foi um IPCA que veio muito abaixo do esperado, e como ele veio muito abaixo do esperado, a gente viu aí a curva de juros, os DIs do Brasil afundando, e aí, uma vez que eles afundaram, trouxeram esse movimento de risk-on, né, aqui para o Brasil. Inclusive, a Bolsa Brasileira se deslocou totalmente lá de fora, para vocês verem como é que foi um fator interno. Ó. SP500 subiu 0,4, a Nasdaq subiu 0,3, o Dow Jones subiu 0,3, o Russell 2000, que são as small caps americanas, caiu 0,5%, e o Ibovespa subiu aqui 3%, fechando na máxima. Tudo isso foi causado pelo IPCA 15, que veio muito abaixo do esperado, como eu comentei com vocês, e aí isso gerou esse movimento de risk-on aqui no Brasil, e a gente viu esse rompimento acontecendo na sexta-feira, com um volume também acima da média, tá? Então foi um rompimento bem interessante que aconteceu ali no Ibovespa no gráfico diário. Acontece que muito desse movimento que a gente viu aí de alívio no IPCA 15 na sexta-feira, ela veio ali de uma deflação de alimentos e desse próprio movimento aqui do petróleo que aconteceu no mês de junho, que deu uma baita de uma aliviada nesse IPCA aí do mês de junho, tá? Mas o que acontece é que, até está aqui ó, no relatório do Zé Júnior, ele colocou aqui ó, sobre o IPCA 15, que a dinâmica dos preços dos alimentos e do petróleo determinarão a expansão do ciclo de corte, tá? Fazendo já, olhando para frente. E quando a gente olha para frente, o que aconteceu nesse final de semana? Novo movimento de conflito lá na região de Hormuz, tá? Entre Estados Unidos e Irã. Então, mais uma vez, a gente teve o Irã atacando um navio ali que passava pelo Estreito de Hormuz, ali numa rota próxima a Omã, e aí os Estados Unidos, mais uma vez, responderam a esse ataque do Irã, a esse navio, com bombardeios ali no Irã, tá? E aí voltou a ter uma escalada do conflito nesse final de semana, até esse momento que eu estou falando com vocês aqui de 6h45, a dinâmica foi a seguinte: o Irã atacou o navio, os Estados Unidos atacou em represália o Irã declarou que o Estreito de Hormuz estava fechado e os Estados Unidos respondeu falando que não, que o Estreito de Hormuz está aberto. Então a gente está agora vivendo uma guerra de narrativas entre Estados Unidos e Irã, o Irã falando que o Hormuz está fechado novamente, os Estados Unidos falando que o Irã não tem o controle de Hormuz e que o Hormuz está aberto. Então é muito importante a gente não perder isso de vista, porque se a gente volta para aquele estado de coisas que a gente tinha ali a partir ali do início da guerra, em março, abril e maio, com o Hormuz fechando, a gente provavelmente vai voltar a ver um estresse nesse rapaz aqui que é o petróleo, e se Hormuz de fato ficar fechado, a gente provavelmente vai ver um petróleo voltando para patamares mais altos, e não só o petróleo voltando para patamares mais altos, como toda a cadeia que passa ali por Hormuz também sendo afetada, e por consequência a gente pode voltar a ter uma interferência maior nessa questão inflacionária, tá? Então, apesar desse IPCA de junho ter vindo abaixo do esperado, é muito importante a gente não perder esse conflito que está acontecendo ali na região de Hormuz entre Estados Unidos e Irã, porque, mais uma vez, volto a ressaltar, se a gente voltar a ver um estresse ali naquela região e Hormuz voltar a ser fechado, os navios não podendo passar ali naquela região, a gente pode voltar a ver uma escalada nesse ambiente inflacionário. E aí, esse movimento aí que a gente viu na sexta-feira ficaria em risco, tá? Então, eu vejo hoje
essa questão do conflito entre Estados Unidos e Irã ainda como principal risco para acreditar aí numa continuidade dessa perspectiva aí de um cenário mais benigno para a inflação, tá? Então, não percam de olho o que está acontecendo ali na região de Hormuz. Inclusive, não é de hoje que está voltando a acontecer essa escalada do conflito depois de que teve o acordo de paz ali. Inclusive, no próprio relatório da BDM aqui, deixa eu puxar aqui para vocês o relatório que aconteceu, vou dar uma lida aqui na sexta-feira, no relatório da BDM, um dos trechos do relatório falando sobre a questão da guerra, eles botavam lá que a aposta do mercado é clara, os custos econômicos de uma interrupção prolongada no fluxo de petróleo são elevados demais para permitir uma escalada duradoura do conflito. Nem Estados Unidos, nem Irã estão em condições de bancar o preço dessa aventura. Ou seja, ali no relatório do BDM, eles estavam falando que o mercado estava trabalhando com um cenário base de não acreditar que esse conflito seria escalado, tá? Por falta de, seja por uma falta de interesse do próprio Estados Unidos ou do próprio Irã. Eu, particularmente, não tenho essa visão tão otimista como o mercado está tendo. Acho que, de certa forma, mais uma vez, o mercado está sendo um pouco negligente com os acontecimentos que estão acontecendo ali em Hormuz, até com um pouco de wishful thinking ali diante dos acontecimentos, tá? Estão acreditando muito num bom senso de Estados Unidos e de Irã, o que me preocupa um pouco, tendo como perspectiva o próprio histórico desses dois atores, tá? Acreditar numa razoabilidade dentro de um cenário de conflito, dentro de um cenário de guerra, na minha opinião, é ser um pouco otimista demais, tá? Então, mais uma vez, volto a ressaltar, não percam de vista o que está acontecendo ali em Hormuz, tá? E aí, falando para finalizar sobre DXY e 10 anos, tá aqui ó, o movimento do DX, que é o dólar lá fora, tá? Segue na sua escalada de subida, depois de romper essa lateralidade, vai tendo aqui ó, na média móvel de 20 a sua região de suporte mais forte de curto prazo, e como a gente vem conversando, enquanto ele permanecer acima dessa média de 20, eu vejo o momento comprador do DX de curto prazo continuando a prevalecer, lembrando que uma vez que ele rompeu essa lateralidade para cima, está aberto aqui os 104, que é o objetivo técnico aqui desse padrão da lateralidade, é a altura da lateralidade projetada aqui do rompimento, que vai jogar mais ou menos aqui nos 104, tá? Então, enquanto ele estiver nesses zigue-zague ascendentes, usando essa 20 como suporte, bastante atenção, como a gente vem conversando, DXY para cima, não costuma ser bom para mercados emergentes, não costuma ser bom para commodities, então fica bastante atenção aí no DXY. Mesma coisa aqui, ó, o 10 anos, tá? O 10 anos, que é o mercado, que é a principal treasury aí dos Estados Unidos, também trabalhando em patamares bem elevados, tá? O mercado americano segue aí acreditando pelo menos num aumento de juros ainda aí em 2026, tá? Então, bastante atenção nisso e, por óbvio, aqui também vai afetar essa questão da guerra, tá? Se voltarmos a ter uma escalada do conflito lá entre Estados Unidos e Irã, naturalmente, a gente deve ver um estresse acontecendo aqui e esses juros subindo. E aí, 10 anos subindo, é um sugador de fluxo também, é ruim para emergente, é ruim para metais, então é ruim para uma série de ativos de risco, tá? Então tem que ficar de olho aí em 10 anos, no DXY, e ficar muito atento aí nesse cenário de guerra ainda, que para mim é o principal calcanhar de Aquiles aí para um eventual estresse no curto prazo, tá? Lembrando que dia 14 agora, se não me engano, a gente vai ter o CPI, tá? Que é a inflação lá nos Estados Unidos. Deixa eu só confirmar aqui. É um calendário importante, se não me engano, vai ser na terça-feira. Deixa eu abrir aqui o calendário econômico da Invest. Esta semana, vamos ver o que tem aqui na terça-feira. Tá aqui, ó, vai ter aqui o CPI na terça-feira, tá? Então, bastante atenção aqui nesse dado na terça-feira, tá? Um dado importante. Se vier abaixo aí do projetado pelo mercado, a gente pode ter aí mais um movimento de alívio de risco
nos mercados. Por outro lado, se vier acima, aí a gente deve ver aí algum estresse, tá? Então não percam de vista aí o IPCA, o CPI às 9h30 da manhã, lá nos Estados Unidos, tá? Então isso aí tende a afetar aqui o movimento também de Brasil, tá? Então vamos ficar de olho aí no CPI na terça-feira. Então é isso, turma, a gente vai se falando aí e eu vou atualizando a dinâmica aí do Ibovespa durante a semana e trazendo para vocês também os principais ativos aí que eu estou de olho. Um abraço.